Olá pessoal, então vamos para mais uma semana de atividades do PET. Vamos resolver essa semana as atividades referentes à semana 5 do PET, volume 2 de 2021. E a primeira atividade mostra uma figura e pede para fazer a classificação de cada átomo de carbono, certo? E para fazer essa classificação, eu tenho que ter em mente alguns conceitos, ok? E como que eu vou fazer isso? Quando eu vou classificar carbono em primário, secundário, terciário ou quaternário, eu tenho que observar a ligação de carbono para carbono. Eu sei que carbono tem que fazer ligação, tem que fazer 4 ligações, porque ele é tetravalente. O que é isso? Carbono, ele está na família 4A da tabela periódica, então ele tem 4 elétrons de valência, 4 elétrons na última camada. E para estabilizar, ele precisa de mais 4 elétrons, para ficar com 8 elétrons, né? Todo elemento químico, a tendência dele, ao fazer ligação com outro elemento químico, é estabilizar com 8 elétrons, com exceção do hidrogênio, né? E o carbono, ele precisa de 4 elétrons, então ele faz 4 ligações. Mas, para fazer essa classificação, eu vou olhar a ligação de carbono para carbono, certo? Então, olha só, o carbono 1, ele faz 4 ligações, ele faz 3 ligações com o hidrogênio, só que com carbono ele só faz uma. Então, ele é primário, certo? Porque ele está ligado a somente um átomo de carbono, que é o carbono 3. O carbono 2, ele está ligado somente ao carbono 3. Então, ele está ligado somente a um átomo de carbono. Então, ele também é um carbono primário. Vou colocar aqui P de primário, tá? O carbono 3. O carbono 3, ele está ligado ao carbono 2, ao carbono 4, ao carbono 1 e ao carbono, eu coloquei aqui, carbono 7. Nem tem esse número na figura do PET não, mas eu coloquei aqui para poder ficar mais didático, certo? Então, ele está ligado a 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Vou colocar aqui, ó, um Q aqui de quaternário, certo? O carbono 4, ele está ligado somente ao carbono 3. Então, ele é primário. O carbono 5, tem 2 carbonos 5 na figura, certo? Então, eu coloquei, também não tem no PET não, coloquei por minha conta. Coloquei 5A e 5B, tá? Então, vamos lá no 5A. Esse aqui de cima, ele está ligado somente a esse carbono aqui, que é o 5B. Então, ele é primário. O 5B está ligado ao carbono 5A, ao carbono 7, que está escondido, né? Eu não consigo ver ele, mas eu sei que aqui neste pontinho tem um carbono escondido, e ao carbono 6. Então, esse carbono 5, ele é um carbono terciário. Ele está ligado em 3 carbonos. 1, 2, 3. Carbono 6 está ligado só no carbono 5B. Então, ele é primário. E o carbono 7, que não tem nem no PET aí de vocês, né? Mas eu estou aproveitando a atividade, ele está ligado no carbono 5B e no carbono 3. Então, é um carbono
secundário. Se tivesse pedindo, né, na atividade para classificar esse carbono aqui, ele seria um carbono secundário, ok? Na segunda atividade, está pedindo para determinar a fórmula molecular para o composto. O que é fórmula molecular? Aqui na atividade eu tenho a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é como se fosse o esqueleto da substância, certo? A fórmula molecular é como se fosse o resumo da fórmula estrutural. Então eu vou resumir o que eu estou enxergando, quais os elementos químicos que estão aparecendo e quantos elementos químicos que estão aparecendo. Então sempre eu começo primeiro do carbono. Então tem quantos Cs? Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Depois eu vou para o hidrogênio. Então eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxigênio aparece só uma vez, que é esse aqui. Então, quando aparece só uma vez, não tem necessidade da gente colocar o número 1, certo? Mas se colocar, não está errado, ok? Letra B, determine a fórmula de linha para o composto. A resposta já está aqui, ó. Só que a fórmula de linha, a gente tem que saber interpretar o desenho, tá? Então, olha só. Cada ponto do meu desenho, eu tenho que saber que é um átomo de carbono, certo? Então, olha só. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, olha só, vamos completar agora com os hidrogênios. Então, eu tenho 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Então, carbono faz 4 ligações, certo? Então, ó, esse aqui já tem 2, né? Então, eu só posso completar com 2 hidrogênios. Vou colocar aqui um hidrogênio para cima, um para baixo. Esse aqui também 2 ligações. Um para cima, outro para baixo. Mesma coisa para esse. 2 ligações, um para cima, outro para baixo. Esse aqui, uma ligação. Então, tem que ter 3 hidrogênios ligados nesse carbono aqui. 1, 2, 3. Esse aqui, uma ligação. Mesma coisa desse aqui. 2, 3. Ah, mas ficou muito grande essa forma. Eu posso resumir. Um, 2, 3, 4, 5, né? Então, o primeiro aqui tem 3. O último também tem 3. Esses do centro com 2. Então, no final tem que ter 12, né? 3 e 3, 6, 8, 10, 12. 3. Observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique os itens corretos. Então, eu vou fazer primeiro aqui, depois a gente vai nas afirmações, certo? Então, lembrando, carbono faz 4 ligações. E eu represento essas ligações por traços, tá?
Então, cada traço tem um par de elétrons, ok? É ligação covalente. Então, aqui, lembrando que hidrogênio só faz uma ligação. Então, olha só, esse carbono tem uma, duas, certo? Esse aqui também, ó, uma, duas. Então, se tem duas ligações aqui e esse aqui tem duas ligações, para 4 faltam duas. Então, vou completar com uma dupla aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono completa as 4 ligações e esse aqui também completa as 4 ligações, certo? O segundo, esse carbono, uma ligação. Então, para 4 falta 3. 1, 2, 3. Esse daqui tinha uma, com 3, 4. Formou as 4 ligações. Aqui, no 3, esse carbono, 1, 2, 3, então só falta mais uma, 4. Esse daqui, o segundo, 1, 2, 3, 4. Esse, uma para 4, 3, 1, 2, 3. Nitrogênio só faz 3 ligações, porque ele é na coluna 5A. Então, se está na coluna 5A, tem 5 elétrons. Para completar a teoria do octeto, faltam 3, né? Então, 5 com 3, 8. 4. Cloro e bromo. Cloro e bromo estão na coluna 7A. Então, se o elemento químico está na coluna 7A, ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, ele precisa somente de um elétron para completar a estabilidade. Então, só uma ligação. Certo? Então, carbono. 1, 2. Então, aqui no meio, 3, 4. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. 5. Esse carbono. 1, 2, 3, 4. Completou as 4. Esse segundo. 1, 2. Oxigênio. Oxigênio, coluna 6A. Tem 6 elétrons. Para 8, 2. Então, o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Então, carbono. 1, 2, 3, 4. Ao mesmo tempo, estabiliza o oxigênio. Então, vamos agora para as afirmações. Na estrutura 1, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono? Falso. Olha só o que a gente fez. Na estrutura 1, a gente colocou uma ligação dupla, certo? Então, é falso. 2. Na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono? Verdadeiro. Na estrutura 2, a gente colocou uma ligação tripla entre os carbonos. 3. Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Verdadeiro, né? Então, a gente colocou 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre um carbono e o nitrogênio. Então, isso é verdade. 4. Na estrutura 4, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios e uma dupla entre os átomos de carbono. Também verdadeiro. Os halogênios aí
é o cloro, é o átomo de cloro e o átomo de bromo. Então, eu tenho duas ligações simples entre os halogênios e os átomos de carbono, e entre os átomos de carbono eu tenho uma ligação dupla. 5. Na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e uma ligação simples entre os átomos de carbono e oxigênio, né? Falso, né? Entre os átomos de carbono e oxigênio, eu tenho uma ligação dupla. Então, isso é falso. 4. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isooctano é atribuído um índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. O isooctano apresenta em sua forma estrutural, aí eu tenho a forma estrutural do isooctano, certo? Aí tá pedindo para colocar, para assinalar, né, na estrutura, vocês vão ter que assinalar quais os carbonos são primários, secundários, terciários e depois marcar a alternativa correta. Então, eu já fiz na estrutura e aí vocês vão marcar lá no PET de vocês. Então, vamos lá. Eu tenho a figura, né, do isooctano, então vamos analisar aí. Então, esse carbono aqui, ó, ele tá ligado a este carbono aqui, ó, somente. Então, ele é primário, certo? Então, ele tá ligado a um átomo de carbono. Esse aqui de cima também tá ligado somente a este átomo de carbono aqui que eu coloquei bolinha vermelha. Então, também é primário. Esse aqui de baixo também está ligado somente a este átomo de carbono aqui, certo? Agora, olha só, esse aqui, ele está ligado a este de cima, a esse do lado e a este de baixo e a esse aqui. Então, ele é quaternário, ok? Esse carbono, eu coloquei como asterisco, ele está ligado a dois átomos de carbono. Esse que é quaternário e esse aqui que é o terciário, certo? Então, ele é secundário. Vou marcar esse daqui como a estrelinha. Então, vamos lá. Esse aqui está ligado neste aqui de cima, neste do asterisco e nesse aqui da ponta. Então, ele está ligado em 3 carbonos. Então, ele é terciário. Esse de cima está ligado somente nesse aqui da estrelinha. Então, ele é primário. E esse da ponta, primário. Ele está ligado só neste da estrelinha. Então, vamos ver. Vamos contar agora. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos primários, certo? Um átomo de carbono terciário, um secundário e um quaternário. Aí vocês vão analisar aí qual é a opção que vocês vão marcar aí no PET de vocês, certo? Na questão 5, tem a estrutura de um medicamento usado, né, contra o vírus, né, do HIV. E está pedindo para quantos átomos de carbono saturado e insaturado tem nessa estrutura, certo? Então, o que é átomo de carbono saturado e insaturado? Carbono saturado é que só apresenta ligação simples. Então, eu tenho isso aqui, ó. Dessa forma, é carbono saturado. Quando eu tenho ligação dupla ou tripla entre carbonos,
eu tenho um carbono insaturado. Lembrando que na estrutura, cada pontinho, né, é um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui. Vou marcar os pontinhos aqui, ó, onde são carbonos, tá? Quando não for carbono, vem o elemento químico, igual aqui aparece o nitrogênio, certo? O oxigênio, né? Agora, quando não aparecer, é carbono, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, 2 átomos de carbono e aqui eu tenho ligação dupla. Então, aqui eu sei que tem uma insaturação. Então, aqui eu tenho 2 átomos de carbono insaturados, certo? Vamos ver quantos que eu tenho quantos que eu tenho saturados, né? Então, ó, aqui eu tenho insaturação, mas não é entre carbonos, então não conta, tá? Então, aqui eu tenho 2 átomos de carbono insaturados. Agora eu vou contar os saturados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, beleza. Eu tenho 2 carbonos saturados, aliás, insaturados, e 8 carbonos saturados, certo? Aí vocês vão ver qual a opção que vocês vão assinalar aí, tá? Então, eu tenho 2 carbonos insaturados, que são esses 2 aqui, e 8 carbonos saturados, ok?